Olá, olá, galera que tá me assistindo aí pelo YouTube no replay, sejam bem-vindos. E a galera que tá entrando ao vivo comigo aqui no Instagram, bem-vindos também para a live de hoje, que a gente vai conversar sobre laser. Nosso tema de hoje vai ser iridotomia a laser. Bem-vindos, pessoal. Bem-vinda, Brena, professor Luiz, Schmidt, Josenildo, sejam bem-vindos. Me apresentando para quem ainda não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Pessoal, o tema dessa live de hoje é um tema muito importante porque a iridotomia é um dos procedimentos mais realizados no tratamento do glaucoma, especialmente no glaucoma de ângulo fechado. Então é importante vocês conhecerem direitinho quem precisa, quem não precisa, em quais casos é uma vantagem se fazer esse procedimento de iridotomia. Vamos começar entendendo o que é a iridotomia. A iridotomia é um procedimento a laser realizado no consultório mesmo, não é uma cirurgia, é um procedimento de consultório. E o objetivo da iridotomia é abrir o ângulo. Então a iridotomia, ela consegue transformar um glaucoma de ângulo fechado, que é uma das formas mais graves de glaucoma, em um glaucoma de ângulo aberto, que é uma forma de glaucoma que tem maiores possibilidades de tratamento e de melhor controle. A iridotomia laser, então, um ponto importante já para frisar dela e que muitos pacientes se enganam é que a iridotomia ela não é para reduzir a pressão ocular. A iridotomia não é um procedimento que abaixe a pressão dos olhos. O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é abrir o ângulo para possibilitar que os outros tratamentos que reduzem a pressão ocular, aí principalmente os colírios, controlem melhor esse glaucoma, tá bom? Isso é uma confusão muito comum, os pacientes acharem que precisa fazer iridotomia para baixar a pressão. E aí ficam até frustrados quando veem que depois do procedimento a pressão continua a mesma. É porque realmente não é o objetivo da iridotomia reduzir a pressão, mas sim abrir o ângulo e com isso a gente reduz muito o risco de cegueira pelo glaucoma e a gente melhora a funcionalidade dos outros tratamentos, tá bom? Então, se o objetivo dela é abrir o ângulo, quem são os pacientes que têm indicação e que podem se beneficiar desse procedimento de iridotomia? São as pessoas que têm o glaucoma de ângulo fechado. E tem algumas pessoas que não têm glaucoma, mas que têm o ângulo fechado por uma questão de anatomia e que podem se beneficiar da iridotomia do ponto de vista de prevenção. Tá? Existem algumas outras pessoas que a gente indica, mas são situações bem mais raras. Por exemplo, quem fez uma cirurgia de transplante de córnea, a gente também indica a iridotomia. Dependendo da posição da lente intraocular da cirurgia de catarata, pode ser indicado também. Mas essas são situações mais raras, tá? Via de regra, indicação de iridotomia é para quem tem o glaucoma de ângulo fechado, para a gente transformar ele num glaucoma de ângulo aberto. Então não vai baixar a pressão, não vai deixar de ter glaucoma, mas a gente vai transformar esse glaucoma numa forma de glaucoma de mais fácil controle, que responde melhor com os tratamentos com colírios e que tem menor chance de perda de visão, tá? Pessoal que tá chegando agora depois, Milena, Augusto, a Denise tá por aqui também, sejam bem-vindos. E amanhã a gravação da live vai estar no YouTube para vocês assistirem. Então quem perdeu esse comecinho é só ir amanhã, 10 horas da manhã no YouTube para assistir.
Bom, como que a gente faz a iridotomia? Já falei para que ela serve, já falei quem pode se beneficiar desse tratamento e como que a gente faz. Como eu disse, ela não é uma cirurgia, ela é um procedimento feito no consultório. O laser que faz a iridotomia é um laser igual aquele aparelho de exame em que a gente mede a pressão ocular e aí ele faz o laser, tá? É um procedimento que é bastante rápido, o laser dura em torno de 2, 3 minutos no máximo. Às vezes tem olhos que são um pouquinho mais difíceis, principalmente quem tem o colorido do olho muito escuro, que nem o meu, assim. Às vezes precisa de mais de uma sessão. Mas na maioria das pessoas, uma sessão já é suficiente para ter um bom resultado. Tá? Então você vai lá no dia do seu laser, você vai pingar um colíriozinho de preparação para o procedimento, vai pingar um colírio anestésico também. E aí o procedimento é realizado bem rapidinho, geralmente 2 a 3 minutos para cada olho. Tem médicos que fazem os 2 olhos no mesmo dia, tem médicos que preferem fazer um olho de cada vez, tá? O laser, ele é um pouquinho dolorido, tá? Não vou enganar vocês, a iridotomia, quando a gente dá o tirinho do laser, ele dá uma pontada no olho. Mas é um procedimento que é tão rápido que geralmente não dá nem tempo do paciente falar ai, e aí já acabou já. Então, apesar de o laser dar uma pontada e vocês sentirem isso, não é um procedimento difícil de se realizar, não. Normalmente os pacientes toleram muito bem, tá? E aí, o que vai acontecer depois dele? Uma coisa, sua visão vai ficar um pouquinho embaçada, nada demais, tá? Embaçamento leve. Um comparativo, embaça menos do que dilatar a pupila, por exemplo, tá? Então, no dia do procedimento, vai dar uma leve embaçadinha, normalmente só no dia mesmo, tá? E aí, depois, no dia seguinte, já costuma estar melhor. Uma outra coisa que pode acontecer depois do procedimento é que você pode sentir dor de cabeça. E aí, não é nem culpa do laser, não. É que aquele colírio que eu falei que pinga antes para fazer a preparação, esse colírio, um dos efeitos colaterais dele é que ele pode dar um pouco de enxaqueca. Então, os pacientes que costumam ter muita dor de cabeça, eu já falo, ó, leva um comprimidinho de analgésico para tomar se sentir dor de cabeça. Mas nada preocupante também, e também só no dia do procedimento até passar o efeito desse colírio. Tá? E depois a gente costuma passar um colíriozinho ou anti-inflamatório ou corticoide para usar por poucos dias para não deixar o laser inflamar os olhos, tá? Não é bom dirigir no dia, por conta desse leve embaçamentozinho que vai dar só no dia do procedimento. Mas de resto, vida normal. Você pode trabalhar, você pode usar o celular, usar o computador sem problemas, não precisa fazer repouso nenhum, alimentação normal. Então é um procedimento que tem uma recuperação bastante tranquila e que também tem riscos muito baixos. A iridotomia é um procedimento muito seguro. É claro que nada na medicina é 100% garantido, mas o risco de ter alguma complicação com a iridotomia é muito baixo. Quando acontece, geralmente é ou inflamação ou um pico de pressão que a gente precisa fazer um ajuste dos seus medicamentos, mas é muito, muito raro de ter alguma complicação com a iridotomia, já que é um procedimento tão seguro. A maior preocupação que a gente tem, na verdade, não é dela ter uma complicação, é saber se ela vai funcionar ou não. Porque a gente faz a iridotomia para abrir o ângulo e a gente precisa conferir depois dela feita, geralmente em torno de uma semana depois, a gente precisa conferir se esse ângulo realmente abriu. Então, eu diria que o maior risco da iridotomia é simplesmente de ela não funcionar. E aí você fez a iridotomia e o ângulo continua fechado do mesmo jeito.
Tem solução para isso? Tem, porque a iridotomia não é o único procedimento que abre o ângulo. Então, quando ela não funciona, a gente tem outras opções. O mais comum é a cirurgia de catarata, que dá um resultado excelente de abertura do ângulo. E se a cirurgia não é uma boa opção para o seu caso, a gente tem uma outra opção de laser que tem um nome parecido, então cuidado para não confundir, que é a iridoplastia. Então, fez a iridotomia, espera uma semaninha para o olho desinflamar, terminar de pingar o colírio, volta na sua oftalmo para repetir o seu exame de gonioscopia, que é o exame que vê se o ângulo está aberto ou está fechado. Se ele ainda está fechado, a gente tem outras duas opções quando a iridotomia não funciona, que são a iridoplastia e a cirurgia de catarata, certo? Todo mundo entendeu, então, que o objetivo da iridotomia é abrir o ângulo e transformar o glaucoma de ângulo fechado mais grave em um glaucoma de ângulo aberto menos grave, tá? Então, quem tem glaucoma faz iridotomia, continua tendo glaucoma, a gente só muda a classificação desse glaucoma e ele não é um procedimento que reduz a pressão ocular, o objetivo é a abertura de ângulo, tá? Pessoal, vou agora começar a responder as dúvidas de vocês. Quem tem pergunta, lembrando que hoje eu só vou responder as perguntas sobre o tema, que é iridotomia laser. Quem tem pergunta sobre outros temas, amanhã vai ter caixinha de pergunta nos stories para vocês perguntarem qualquer coisa, tá? Quem tem dúvida sobre iridotomia, manda aqui na caixinha dos comentários ou então no balãozinho de perguntas aqui. A Rosane mandou uma pergunta muito boa aqui. Fiz a iridotomia e meu ângulo abriu. Maravilha. Usa colírio agora para o controle e ela pergunta se o ângulo pode voltar a fechar. Excelente pergunta e pode acontecer sim. Principalmente com o desenvolvimento da catarata. A catarata, todo mundo vai ter um dia, não tem escapatória para ninguém, porque é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos. Então, todos vocês vão ter catarata, eu vou ter catarata também. Então, todo mundo, conforme vai desenvolvendo a catarata, se a catarata cresce, ela vai ficando gordinha dentro do olho. E aí, se a pessoa já tem essa predisposição do ângulo fechado, a catarata pode voltar a fechar o ângulo. Então, quem fez iridotomia, mesmo assim que conferiu e abriu, a gente recomenda uma vez por ano repetir a gonioscopia para verificar se mantém aberto, tá? Agora, se já fez a cirurgia de catarata, como a Rosane falou aqui que já operou, depois que a gente já tirou a catarata, é extremamente raro o ângulo fechar novamente. É uma forma de glaucoma muito rara que a gente chama de glaucoma maligno e que não é nada comum. Então, em geral, depois que fez a cirurgia de catarata e o ângulo abriu, ele não volta a fechar, a não ser que desenvolva essa forma mais rara de glaucoma, tá bom? O Mendonça tá falando aqui que fez a iridotomia e não abriu o ângulo. Nesses casos, a gente indica, dependendo de cada caso, ou a cirurgia de catarata ou o laser de iridoplastia, sendo que a cirurgia de catarata é o tratamento mais eficaz para isso. Ela abre o ângulo numa proporção maior de pessoas do que a iridotomia, tá bom? A Olivia tá perguntando aqui por que faz laser para diminuir a pressão, melhora por um tempo e depois aumenta novamente. Olivia, cuidado para não confundir. O laser que diminui a pressão são dois: trabeculoplastia e ciclofotocoagulação. A iridotomia é diferente. A iridotomia a gente faz uma vez e ela fica lá a vida toda.
toda. Os outros que são para diminuir a pressão, eles não funcionam a vida toda, eles vão perdendo efeito com o tempo, tá bom? Então são procedimentos diferentes. A iridotomia, em geral, a gente só faz uma vez. E aliás, essa foi uma das perguntas que eu recebi aqui do pessoal que mandou ontem, quando eu anunciei a live. Deixa eu achar aqui. Foi o Mendonça mesmo que tá por aqui. O Mendonça perguntou se pode fazer a iridotomia mais de uma vez. Então, normalmente não. A gente faz a iridotomia uma vez. Se não abriu, não adianta repetir. A gente parte para a cirurgia de catarata. Ou então, se abriu por um tempo e depois voltou a fechar de novo, novamente a melhor opção é a cirurgia de catarata. A iridotomia laser é um procedimento que, em geral, a gente faz uma vez, ou ela funciona de primeira, se não funciona, a gente parte para outro procedimento. Exceção é esse caso que eu falei com vocês, de pessoas que têm os olhos geralmente muito escuros, o colorido do olho muito grosso, às vezes precisa de 2 sessões para abrir. Mas aí, na verdade, é uma iridotomia só, a gente só quebrou isso em 2 sessões diferentes, para evitar que o olho inflame e para facilitar o procedimento, tá? E tem uma outra pergunta aqui do Mendonça, que perguntou aqui, na verdade eu não sei se é do ou da Mendonça, né? Não sei, porque parece um casal ali na foto. Perguntou aqui justamente essa questão de quando não funciona, se tem risco de ter a crise de glaucoma agudo ou não. Bom, pessoal, o principal objetivo de fazer iridotomia é abrir o ângulo para transformar o ângulo fechado em ângulo aberto, porque o ângulo fechado cega mais e um dos motivos do ângulo fechado cegar mais é que tem o risco de desenvolver uma crise de glaucoma agudo, que é uma emergência, é um episódio de dor ocular muito forte, visão embaçada, olho vermelho e que a pressão dispara e fica muito, muito alta. Pressões às vezes de 40, 50, altíssimas, tá? Então a gente não quer de jeito nenhum que essa crise de glaucoma agudo aconteça com ninguém, tá? Todo mundo que tem ângulo fechado tem risco de ter essa crise de glaucoma agudo, mesmo que já tenha feito a iridotomia. Para prevenir, a iridotomia tem que ter funcionado, não adianta só ela estar ali. Essa semana mesmo, uma colega oftalmologista me mandou mensagem no WhatsApp para pedir ajuda com uma paciente que estava tendo uma crise de glaucoma agudo e que já tinha iridotomia, tá? Então, só por ter feito a iridotomia, isso não quer dizer que seu ângulo abriu e isso não quer dizer que você esteja protegido do glaucoma agudo. Então, tem obrigatoriamente que repetir a gonioscopia para conferir se abriu. E se não abriu e tem um diagnóstico fechado de glaucoma, se isso não é só uma prevenção, se tem um glaucoma em atividade, o ângulo não pode ficar fechado. Aí a gente precisa partir para as nossas outras opções de abertura de ângulo, iridoplastia ou cirurgia de catarata. O mais comum é ser a cirurgia de catarata, tá? Mais uma pergunta. Cadê? A Rosane perguntou aqui se quem faz a iridotomia, se a pressão ocular pode voltar a subir. Como eu falei no começo da live, a iridotomia não é um procedimento para redução de pressão. Então, via de regra, você vai fazer a iridotomia e depois do procedimento, a pressão vai estar a mesma coisa que estava antes. O que vai mudar é que o ângulo abriu e com isso você não vai ter o risco de ter a crise de glaucoma e você vai ter melhor resposta com os colírios, tá? Então, quem vai fazer o papel de baixar
baixar a pressão não é a iridotomia, é o procedimento ou o colírio que a gente vai casar com ela para reduzir a pressão ocular. A única exceção em que a iridotomia abaixa a pressão é se a pessoa está tendo a crise de glaucoma agudo nesse momento. Então, se tá com a crise, normalmente a gente nunca faz a iridotomia logo de cara na crise, porque os ciscos são maiores, o olho tá todo inflamado, pressão muito alta. Então, a gente primeiro dá medicamento, colírio, comprimido, às vezes na veia também, para baixar a pressão, para o procedimento ficar mais seguro, e aí a gente vai e faz a iridotomia. Então, se a pessoa está tendo o glaucoma agudo e a gente faz a iridotomia e o ângulo abre, a pressão vai reduzir e aí a pessoa vai manter aquele controle de longo prazo. Agora, tirando essa exceção, que é a situação da crise, se a pessoa está fazendo a iridotomia para não ter a crise, a pressão não vai reduzir. Então, se estava com 20 antes, vai continuar com 20 depois, e aí o colírio é que vai fazer o papel de reduzir a pressão, tá? Então, de novo, isso é muito importante, eu vou repetir um monte de vezes, porque tem até oftalmologista que confunde isso. Iridotomia não é para reduzir a pressão, ela é para abrir o ângulo e diminuir a chance de cegueira de quem tem glaucoma de ângulo fechado. Ou então, para prevenir o glaucoma de ângulo fechado nas pessoas que não têm glaucoma, mas têm o ângulo fechado. Isso é um pouquinho controverso, mas tem alguns casos em que mesmo sem a pessoa ter glaucoma, a gente indica a iridotomia, tá? Quem mais tem dúvidas sobre iridotomia? Vamos ver aqui. A Maria das Graças perguntou aqui se já fez a gonioscopia e o ângulo foi identificado como glaucoma de ângulo aberto, por que a gente repete o exame todas as vezes? Excelente pergunta, Maria das Graças. Um dos motivos, eu já falei agora há pouco, que é que conforme a gente vai desenvolvendo a catarata, pode acontecer de o ângulo fechar. Então, uma pessoa que tem glaucoma de ângulo aberto, pode acontecer de, com o processo de envelhecimento do cristalino, que é a lente dos olhos que vira a catarata, esse cristalino ele vai inchando dentro do olho e aí pode acontecer de um glaucoma que era de ângulo aberto virar de ângulo fechado. Tá? Então a gente precisa repetir. Agora, isso é uma coisa que não acontece de uma hora para outra, tá? Isso é um processo lento, conforme a catarata vai piorando. Então, em geral, uma repetição de gonioscopia uma vez por ano, normalmente já é suficiente, tá? E outro motivo de a gente repetir é que a gente consegue ter outras informações sobre o seu glaucoma com a gonioscopia. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode avaliar é como é que está a pigmentação desse ângulo, se ele é um ângulo mais clarinho ou mais escuro com mais pigmento. Por quê? Esse grau de pigmentação influencia na eficácia do tratamento. Então, quem quer fazer, por exemplo, um laser de trabeculoplastia para reduzir a pressão, quanto mais pigmento no ângulo, melhor é a resposta. Quem quer fazer uma cirurgia de implante de astent para baixar a pressão? O astent ele é implantado no ângulo, então a gente precisa ver se tem uma boa visualização desse ângulo para fazer o procedimento, tá? Outras informações, quem tem diabetes, quem tem alteração do diabetes na retina, pode acontecer uma formação de vasos sanguíneos anormais no ângulo. Então, essa questão de só saber se é ângulo aberto ou ângulo fechado é uma simplificação. Na verdade, a gonioscopia ela é um dos exames que mais dá informação para a gente no glaucoma e é por isso que a gente fica repetindo mesmo quando a gente já sabe que o ângulo é aberto. Próxima pergunta. A Elisimar está contando aqui que ela fez iridotomia e nunca mais fez o exame de gonioscopia. Que ela já falou para o médico e ele disse que dá para saber se abriu sem precisar da gonioscopia. Elisimar, vamos lá. A gente tem dois tipos de avaliação do ângulo que a gente pode fazer.
a real avaliação do ângulo, que vai dar pra gente todas essas informações que eu falei, de ângulo aberto, ângulo fechado, pigmentação, alteração de vasos sanguíneos, isso só a gonioscopia dá pra gente, tá? Existem outras avaliações, na verdade falei duas, mas na verdade são três, tá? Existem outras avaliações do ângulo. A gente também pode avaliar ele com um exame chamado OCT de segmento anterior. Vocês estão acostumados a me ouvir falar do OCT do nervo óptico. Tem como a gente fazer também um OCT da frente do olho que mostra o ângulo, mas ele não chega nem perto da riqueza de detalhe da gonioscopia. Então, de repente, pode ser que teu médico tenha feito esse OCT e ele até diz se o ângulo está aberto ou fechado, mas ele não vê esses outros detalhes da gonioscopia, tá? E a terceira hipótese é a pior de todas. É uma avaliação que a gente faz na consulta como um rastreio. O que é um rastreio? Eu quero saber se eu devo me preocupar e avaliar melhor ou se eu não preciso me preocupar e não tem necessidade de uma avaliação mais a fundo, tá? Esse teste é um palavrão, se chama Van Herk. Tá? Então, a gonioscopia é um exame que a gente não faz para todo mundo. A gente faz para quem tem glaucoma, para quem tem catarata, para quem tem histórico familiar de glaucoma. Agora, esse Van Herk a gente faz em toda a consulta. Todo mundo que vai no oftalmologista, senta lá naquele microscópio, a gente olha isso. Mas o Van Herk, ele é só uma sugestão. Assim, pode ser que talvez esteja aberto, ou então pode ser que talvez esteja fechado. Ele é só para dar uma primeira noção pra gente, e a gente não deve basear nele. Então, se ele é suspeito, aí o que a gente faz? A gente faz a gonioscopia na sequência para avaliar melhor. Então, quando o teu oftalmo disse que não precisa da gonioscopia, ou ele fez esse Van Herk ruim, não é legal, ou ele fez o OCT, que vai dar essa informação da abertura do ângulo também, mas não é tão completo como a gonioscopia, tá? Eu tô percebendo que rolou um silêncio aqui nos comentários, porque eu entrei numa explicação muito complexa e aí eu acho que ninguém entendeu nada, né, gente? Se vocês não estiverem entendendo, se eu estiver aprofundando demais, vocês me falam. Porque aqui nas lives sempre tem gente que tá chegando pela primeira vez e que não entende nada. E tem gente como a Elisimar, que fez a pergunta, que tá aqui toda semana e que eu sei que ela já sabe tudo aí de glaucoma e que aí dá pra eu puxar um pouquinho mais aprofundado. Mas se você é desses que tá chegando novos e não entendeu nada do que eu falei, não se preocupa, é assim mesmo, é muito complexo, é muita informação, é uma doença que a gente precisa estar atento a muitos detalhes, mas aos poucos, conforme vocês vão acompanhando as lives, maratonando os vídeos do YouTube, aí vocês vão acostumando com isso. A Rosane entendeu, Rosane deve estar estudando bastante também, Rosane. Bom, pessoal, quem entrou por agora, Pati, Geli, Heloísa, Eliene, que estão chegando agora no finalzinho da live, se vocês perderam o começo, amanhã a gravação estará às 10 horas da manhã no YouTube para vocês assistirem. Aliás, não só essa, mas todas as lives que já tiveram aí nesses quase 4 anos de Papo Glaucoma estão lá no YouTube para vocês maratonarem. Os vídeos de conteúdo mais denso para vocês entenderem mais a fundo a doença estão lá no YouTube. Então, quem tá aqui no Instagram, vai lá no YouTube também. E quem tá só no YouTube, aqui no Instagram tem as dicas mais rápidas pro dia a dia, com os vídeos mais curtinhos. Então é importante vocês acompanharem nos dois para pegarem todas as dicas, viu? Pessoal, tá chegando aqui o horário de terminar a nossa live. Na verdade, a gente tem 2 minutos aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma perguntinha lá do começo que eu não tenha respondido. Ou se eu respondi todo mundo aqui. Eu acho que hoje eu consegui responder todo mundo, hein, gente? O que é difícil. Eu só não respondi mesmo as dúvidas sobre outros temas que aí vocês mandam na caixinha de pergunta amanhã, tá bom, pessoal? Bom,
Foi um prazer, como sempre, ter vocês aqui juntos comigo nessa sexta-feira. Semana que vem a gente tem live de novo. Quem quiser sugerir um tema para a próxima live, me manda no direct. Beijão para vocês e um ótimo final de semana para todo mundo.